Você ama Deus? Se você o ama, como você demonstra o seu amor por Ele? É através de palavras? É através do serviço? Eu digo isso porque, principalmente, hoje nós vivemos uma cultura de trabalho, uma cultura de serviço, onde o que importa é a performance que cada um desenvolve, mais ainda do que o seu caráter. E eu faço essas perguntas a você porque, primeiramente, eu as fiz a mim. Em um momento de devocional, o Espírito ministrou ao meu coração uma frase que dizia: quando as palavras e o trabalho ocupam o lugar da intimidade. Quando veio essa frase ao meu coração, imediatamente eu lembrei do texto do Evangelho de João, no capítulo 21, onde Jesus estabelece um diálogo muito claro e objetivo com Pedro, mas eles não estavam sós, os outros discípulos estavam ali, mas de certa forma eles também se sentiam traidores, porque afinal de contas, no momento em que o seu mestre mais precisou, todos o abandonaram. Mas Jesus direciona a conversa com o discípulo Pedro, o discípulo dos extremos, aquele que a Bíblia, em um momento, nos mostra que ele recebe uma revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então o chama de Pedro por causa dessa revelação, mas que no mesmo texto ele se opõe ao propósito de Deus por meio de Jesus Cristo, ao ponto de Jesus ter que repreendê-lo. É aquele que, cheio de fé, sai do barco e caminha sobre as águas de maneira sobrenatural, mas que em outro instante ele afunda como uma pedra. É aquele que Jesus os alertou de que Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas que ele tinha rogado ao Pai para que eles fossem preservados. E Pedro diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, inclusive até a morte. E Jesus o alerta dizendo: Pedro, você que diz que está pronto, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Tudo isso, a princípio, não fazia sentido para Pedro, até que chega o momento dessa conversa, onde Jesus não tinha intenção de expô-lo à vergonha, mas expô-lo para restaurá-lo. Jesus não queria envergonhá-lo. Ao contrário, Jesus queria o seu discípulo Pedro restaurado. Então Jesus estabelece ali um diálogo onde ele faz algumas perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Não somente uma vez, mas por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E a cada pergunta, eu acredito que os olhares dos discípulos, eles fitavam em Pedro, e cada pergunta, Pedro certamente relembrava o que tinha acontecido desde a prisão de Jesus até a sua crucificação. E na 3ª vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E quando ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, é como se Pedro dissesse: Senhor, eu reconheço que eu não crio o suficiente, eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu neguei, eu reconheço que eu virei as costas para ti, mas eu estou olhando para ti e eu percebo o quanto tu me amas, eu percebo o teu amor intenso por mim e diante disso é impossível eu não te amar. Sim, Senhor, eu te amo, pois tu sabe todas as coisas. Eu creio que a 3ª afirmação de Pedro não era apenas palavras lançadas da boca para fora, era resultado de um coração agora que estava restaurado, de um coração que havia sido curado, de um coração agora que amava o Senhor ao ponto de morrer por Ele, o que a história vai nos mostrar que é o que aconteceu. Mas, diante dessa questão, nas 3 perguntas, o que fica claro é que Jesus não ignorou o serviço, porque a cada resposta de Pedro, que amava Jesus, Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. Eu entendo com isso que Jesus não está ignorando o serviço, mas o que Jesus está mostrando é que o serviço não precede a intimidade, palavras não precedem a intimidade. O que o Senhor busca primeiramente é a intimidade. Se tem uma igreja que nós podemos, tempo moderno em que vivemos, dizendo: essa é uma igreja modelo, essa é uma igreja que nós devíamos nos espelhar, é a igreja de Éfeso. Pois o Senhor, em uma das suas cartas, o Senhor enfatiza as obras da igreja de Éfeso, o seu árduo trabalho, a sua perseverança.
como elas se portavam diante daqueles que se diziam apóstolos para provar se de fato eram. Era uma igreja exemplar, era uma igreja modelo, se assim podemos dizer. Mas Jesus também diz, tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Jesus estava dizendo, vocês têm muito serviço, vocês têm muitas obras, vocês têm uma boa performance, mas vocês fazem sem me amar, pois vocês não me amam mais como me amavam no início. E aí Jesus está dizendo, se arrependam. Que eu entendo com isso que não amar a Deus é pecar contra Deus. Então o Senhor chama a igreja de Éfeso ao arrependimento. Eu acredito que o Espírito Santo ministra aos nossos corações para que nós, da mesma forma, venhamos nos arrepender. Ele não está dizendo para nós não trabalharmos, não servirmos, mas Ele está dizendo que antes disso, nós venhamos nos relacionar com Ele. Pois se o buscamos por aquilo que Ele pode nos dar, nos fornecer, isso demonstra que não é intimidade, isso é apenas interesse. Então, diante dessa questão, que possamos não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, como somos aconselhados na sua palavra, a amá-lo de todo o nosso coração, nos relacionando com Ele. Eu espero que de uma forma ou outra essa palavra toque o teu coração, assim como tocou o meu coração, para que sejamos edificados por ela, em nome de Jesus.